Nossa, eu falo nossa em todos os sentidos. Não são só flores, né? São flores, assim. A gente passa por vários problemas, várias dificuldades, assim. Eu me cobrei muito, durante muitos anos, Garrafa e amigos, por falta de... por eu não ter conhecimento, buscar conhecimento de algo que eu estava construindo, sabe? Para mim e para minha família, sabe? Então eu terceirizei muito essa responsabilidade, esse cuidado, né? E eu paguei caro por não ter buscado, eu não ter tido esse amadurecimento mais cedo, né? Da mesma forma que eu precocemente me tornei jogador profissional, eu poderia precocemente também ter buscado esse conhecimento de administração, das coisas que naquele momento eu estava construindo. Então, ao longo desse meu processo, a gente foi ganhando bastante, mas perdendo bastante também, sabe? Então, assim, a conta às vezes não fechava e a gente tinha que manter a aparência, a gente tinha que continuar jogando, a gente tinha que continuar fazendo essa roda girar. E você vê a simplicidade, assim, né? Eu me emociono porque eu vejo a simplicidade nas palavras do meu pai, na simplicidade nas palavras do meu irmão, mas você vê que no íntimo ele é muito sábio, né? Sim. Né? Pode ser que ele tinha naquela ocasião dificuldade de se expressar, mas você consegue entender que ele sabia que tinha algo errado. A vida que é pai, ensina, né? Pai. E eu tenho muito isso hoje comigo, com os meus filhos, assim, né? E isso traz, obviamente, a nossa experiência de vida e tudo mais. Então, assim, Deus foi muito generoso comigo, porque me deu uma família incrível, por mais que a gente naquela ocasião não tivesse tanto conhecimento assim, mas o nosso coração sempre foi muito transparente, tanto o meu quanto da minha família. E coração transparente, generosidade, são palavras que caminham com a família do Denilson e com muitos jogadores daquela época. Porque a gente está mostrando aqui a trajetória da Copa do Mundo, a gente lado a lado com o Denilson. Acompanhe só a reportagem, eu estava nessa reportagem, Brasil e Turquia. Tem o lado social, que muito pouca gente coloca, e nem é para colocar mesmo, não é o detalhe, mas quem vem ali de base, de momento difícil da vida e ganha uma oportunidade, através do seu talento, de conquistar algo importante, né? Partilhar com as pessoas que necessitam. E o Denilson e a família dele nunca se esqueceram disso. Brasil e Turquia, Osmar Garrafa, pela TV Gazeta, foi escalado para acompanhar num orfanato ao lado do irmão do Denilson, na tela. Em dia de jogos do Brasil, é hora de reunir os amigos e a família para torcer pela seleção. E aqui encontramos uma família mais do que unida. Estamos falando do Lar Escola Pequeno Leão, um orfanato que abriga aproximadamente 70 crianças. Entre os que colaboram com esta instituição, uma pessoa muito especial, que está bem longe daqui, lá no Japão, defendendo as cores do Brasil. O nome dele? Denilson. Acostumado a superar os adversários dentro de campo, ele sabe que essas crianças precisam superar as dificuldades oferecidas pela vida. Na verdade é um sonho da minha mãe, cuidar de criança. E o Denilson faz isso aí para ajudar porque ele gosta, minha mãe gosta, a família toda gosta. Ele adora ver criançada brincando, a criançada bem. Então uma maneira que ele teve de ajudar, uma pequena maneira, né? Acho que cada pessoa, se puder ajudar numa maneirinha assim, legal. Essa alegria que essa criançada tá tendo agora assim, ó, não tem conta que paga, não. Por estar distante, ele não pôde observar a reação dessa garotada, que demonstrava empolgação e confiança na seleção brasileira. Quanto vai ser o jogo? 5-0. 5-0? 5-0. 2-0. 10-0. 4-1. Vou mandar um beijo, beijo, mamãe. Durante o jogo, um olhar atento para as jogadas da seleção. Outros, mais inocentes, preferiam a curiosidade dos brinquedos. No intervalo do jogo, é hora de rezar, não para o Brasil vencer, mas sim para agradecer o pão nosso de cada dia. A recompensa vem no gol de Ronaldo. E para animar ainda mais essa festa, bem que Felipão podia mexer no time. Colocar, quem sabe, mais um atacante. E o nome desse jogador parece uma unanimidade entre essa garotada. O Denilson. Denilson. Aí... Ricardinho. E não é que o tio Filipão atendeu o pedido da garotada? Denilson foi pro jogo.
Tava pedindo, ele entrou, e agora? Como é que vai ser? Vai ganhar todas. Com o Denilson em campo, o jogo terminou com vitória do Brasil. E é claro que no próximo domingo teremos mais festa por aqui. A gente sentiu de perto o carinho dessas crianças com o Denilson. E que tipo de recado você tem passado para o Denilson, conversado com ele? Hoje todo mundo querendo que ele entrasse, até para tentar estimulá-lo, porque ele hoje não é titular, mas enfim. Como é que tem sido o que você tem passado para ele desse momento legal que tem acontecendo aqui? Não, eu sempre falo com ele que para ele ficar tranquilo, ficar sossegado. Ele não é o titular, mas para o Brasil inteiro ele é o titular absoluto, que infelizmente só jogam 11. E eu sempre passo para ele que o Brasil inteiro tá torcendo para ele. Eu passo na rua, todo mundo me vê, pô, passa maior força para ele. Eu tô sempre falando, sempre positivo, sempre bem alto, bem para cima, para ele sentir mesmo, para tentar pegar um pouquinho da energia do Brasil para poder entrar assim no segundo tempo e tentar, pelo menos no caso aí, manter o resultado, né? O que você vai passar para ele da festa de hoje que essa garotada fez em torno dele aí? Bom, além de falar para ele como foi, nós já tiramos bastante fotos, vamos mandar por e-mail para ele, para mostrar mais ou menos como foi, né? E ele vai só sentir, quando se der tempo de passar aqui ainda depois da Copa, se Deus quiser campeão, nós vamos fazer uma festinha aqui para ele. Assim, acho que as imagens falam por si só, né, Garrafa? Inclusive as suas aqui agora. Porque isso não tem preço, né? Eu sou um cara muito privilegiado, sabia? E todos os dias eu agradeço muito a Deus pelas coisas que eu conquistei, pelo que eu proporcionei aos meus familiares, meus amigos. Fico muito feliz de ouvir, assim, no começo, que vocês falaram, pô, sempre foi da mesma pessoa. O Miller falou, né? Desde que eu conheço o Denilson é dessa forma. Isso pra mim não tem preço, cara. De verdade, assim. Eu tô bem emocionado porque as homenagens, elas precisam ser feitas em vidas, né? Em vida. Então, todas as vezes que eu sou convidado e sou homenageado dessa forma, eu só tenho motivos de gratidão, de verdade, assim. Vocês resgataram pontos e momentos da minha carreira que me machucaram muito na época, né? Machucaram demais a minha família, sabe? Então, é normal que eu me emocione. Eu nunca fui um cara de divulgar as coisas que eu faço, porque eu acho que não tem necessidade, né? Não tem necessidade. Eu ajudei muita gente, eu vou continuar fazendo, desde quando Deus continua me dando essa saúde e a possibilidade de poder fazer para o próximo, porque eu, em algum momento, fui essa criança, né? Criança que não tinha o que comprar, o que comer, enfim. A vida que a gente viveu de pequeno, por mais que os pais se esforçavam ali naquela ocasião para ajudar, nunca era o suficiente pra gente, assim, né? Então, quando Deus olha e te dá a possibilidade de jogar futebol e ser bem sucedido nessa profissão, é natural que a gente olhe pro lado e fale, eu vou, de alguma forma, tentar contribuir com alguma vida, né? Ajudar alguém, ajudar alguma família, né? Quem dera se a gente tivesse um país equilibrado, né, cara? A gente é um país tão bonito, tão legal, um povo tão maravilhoso, mas a desigualdade ela é muito grande, né, no nosso país, né? Então, se a gente tivesse um país mais equilibrado em todos os sentidos, a gente ia ser, eu acho que o primeiro do mundo, né? A gente fala muito da Europa, né? Eu acho que a gente seria bom concurso nesse sentido. A gente poderia ter mostrado esse jogo, por muito merecimento, aquela imagem do Denilson, contar esse Brasil e Turquia, a imagem dos turcos atrás do Denilson, mas a gente preferiu mostrar esse jogo através de quem realmente é o Denilson, que a gente conhece. Tá? Então, pô, é um momento marcante nosso aqui no Mesa, ter você aqui e a gente poder resgatar a sua história, Denilson. Demais, porque ela é bonita. Isso vai ficar guardado no meu coração e eu vou mostrar para os meus filhos. Há quanto tempo você não viu essas imagens? Ixi, há muitos anos. Acho desde a época, talvez, que aconteceu. Cara, muitos anos. Assim, é por isso que eu volto a falar aqui sendo repetitivo, desculpa estar me alongando, mas vocês despertaram através dessa matéria, dessa homenagem, um momento muito delicado assim, da minha vida profissional e pessoal, né? E que hoje me faz, obviamente, ter essa postura que eu tenho hoje, ter esse amadurecimento que eu tenho hoje. Foi por ter passado por esses motivos ali, por esses problemas, mesmo eu sendo um jogador profissional, mesmo eu estando em evidência, mesmo eu estou jogando em Copa do Mundo, pessoalmente eu junto com a minha família, estávamos passando momentos extremamente delicados. E assim. não pelo dinheiro que saiu, e sim, talvez, pelo sentimento de que não houve uma conduta correta. E o tempo reparou isso. Graças a Deus. Demorou, mas o tempo reparou essa situação. Dispensa aqui a gente entrar nessa polêmica, Sim. não é isso, mas o tempo reparou. O certo, Garrafa, sempre vai ser o certo. É isso.
pode demorar a acontecer, mas o certo sempre vai ser o certo, porque houve um momento que nessa minha trajetória que o errado parecia ser certo, né? E eu sempre bati na tecla, sempre dei entrevista, sempre falei minha parte, sempre expliquei para todos o que estava acontecendo, não só pela parte do empresário, mas na parte musical também, porque o certo é o certo e vai continuar sendo o certo. Essa valorização também pode ter a ver com a situação. A matéria começa falando, nessa casa simples, Copa de 98. Olha isso, Denilson era um jogador de seleção brasileira na Copa do Mundo. E a matéria começa numa casa simples. É isso. Hoje, qualquer jogador que for para uma Copa do Mundo pela Ele seleção já tá no outro patamar. palácio. Mas já está num palácio.